Finalmente temos em mãos a 10ª parte da 4ª temporada de Attack on Titan, porém não a última. O fato de ter demorado tanto elevou nossas expectativas, mas acho que dá pra dizer que o Estúdio Mappa conseguiu estar à altura dessas expectativas. Eu só fiquei decepcionado com uma coisa: a gente não teve abertura. Eu achava que eles iam fazer uma última e perfeita abertura final pra fechar assim com chave de ouro, mas só nada, né? Acho que talvez eu estivesse esperando demais, né? Fazer uma abertura nova só pra 2 últimos episódios. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar. Tivemos cenas originais do anime que não tinham no mangá. Eu não vou mandar spoiler sobre o que ainda vai acontecer. No começo posso deixar ali uma coisa subentendida para deixar vocês curiosos, mas não vou dar spoiler, tá? Então pode ficar tranquilo, se você não sabe o que vai acontecer, você não vai receber spoiler. Só que antes de começar, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. O episódio já começa nos trazendo de volta uma cena do primeiro episódio da série, mas com um adicional: Boa Viagem, Eren. Essa cena é original do anime, e o que ela quer dizer? Significa que a Mikasa de alguma forma já sabia tudo o que ia acontecer? Não, né? Essa fala ela deve estar relacionada ao sonho do Eren, né? Nesse momento a gente sabe que ele estava sonhando com o futuro, então essa fala também deve estar no futuro, e a gente inclusive deve ver ela no episódio final. E depois disso vem a cena do massacre, pesadíssima. E a forma como o Eren encara tudo isso é de se impressionar, né, pessoal? É quase como uma catarse para ele. Essa é a liberdade que eu sempre sonhei, né? A realização do sonho dele, do Armin, o mundo que eles sonharam desde que eram crianças, a liberdade sobre a qual o Eren fala desde o começo, né? Enfim, eu acho que a noção que o Eren tem de liberdade, gente, é completamente distorcida e fantasiosa, mas mesmo assim não é como se não tivesse conflito de jeito nenhum dentro dele, né? A gente vê que ele tem um conflitozinho, a gente até vê ele salvando uma criança que mais tarde ele sabia que ia matar. Então é como se tivessem 2 Erens, um que não consegue desobedecer às visões do futuro que ele viu e outro que não quer fazer nada daquilo, mas não tem escolha. E eu não digo que ele não tem escolha só pela situação da Ilha Paradis, não. Ele realmente não tem escolha. É por isso que eu concordo com o Armin das vezes que ele diz que o Eren não é livre. Realmente, gente, de livre o Eren não tem nada. Significa que ele está sendo obrigado a fazer tudo isso? Bom, sim e não. Tá dentro do campo de possibilidades de coisas que o Eren faria mesmo sem visão do futuro. Eu sei que eu tô complicando um pouco as coisas, mas é porque se eu falar demais vou acabar dando spoiler. Eu só vou poder explicar com todas as palavras lá na análise do último episódio, sei lá, vai ser não sei quando. Mas enfim, nessa cena o que a gente vê é o Eren se entregando completamente a esse lado genocida dele. Ali, se existia um resquício do antigo Eren, era só bem lá no fundo mesmo, né? É por isso que eu acho que esse conflito entre memórias do futuro e o que o Eren queria fazer deixou ele meio maluco das ideias. Nessa cena aí, eu acho que ele já não estava muito bom das ideias, não. Talvez eu vá ser meio técnico agora na minha análise, vocês vão me perdoar porque eu sou estudante de psicologia, mas o Eren, ele tá em estado de delírio aí nessa cena, viu, gente? Pra mim, ele tá delirando, ele não tá 100% das suas faculdades mentais. E delírio não necessariamente é ver e ouvir coisas não, tá, pessoal? Delírio, ela é uma distorção do pensamento, é quando as ideias da pessoa já não batem com a realidade. É por isso que eu disse que a noção do Eren de liberdade é completamente doida e fantasiosa. Eu acho que foi a forma que ele encontrou de lidar com toda essa violência extrema que ele está exercendo, simplesmente se entregando à carnificina. E a cena dos avós deles são originais do mangá, tá? No mangá só fica subentendido que eles foram pisoteados junto com o resto. Depois disso a gente vai para uma cena bem amorzinho entre Armin e Anne. A Anne tá bem falante, né, desde que voltou. Tá até um pouco diferente da forma como a gente conheceu ela lá na primeira temporada. Mas é porque naquela época quem a gente conheceu foi uma Anne que estava ali no extremo, né? Ela estava cercada de inimigos, lutando numa causa que ela não acreditava. Agora, pela primeira vez, ela está entre amigos. Agora é uma Anne mais relaxada, até um pouco engraçada, né? Mas mesmo assim ela decidiu não participar da batalha final. Só que a cena do diálogo entre ela, o Falco e a Gabi dá a entender que ela pode se juntar à batalha mais pra frente, né? Quer dizer, no caso mais pra frente, no último episódio. É falado sobre o poder especial da Titã Fêmea, sobre como ela consegue manifestar características de outros titãs comendo pedaços deles. Seria legal ver esse poder em algum momento, mas não sei não se vai aparecer, né? O que ficou subentendido mesmo aí é que talvez seja possível usar o poder de outros titãs. O que o Falco estava tentando dizer é: se eu virei titã com o fluido do Zek, então é possível manifestar as características do bestial? Eu acho que essa era a dúvida que eles estavam tentando colocar aí na gente nessa parte do episódio. Falando agora sobre uma outra parte, uma coisa que eles discutem no avião é sobre as motivações do Eren e sobre como eles entendem o que ele está fazendo, né? Realmente, gente, nesse ponto não tem um único personagem que não tenha passado por isso: matar pessoas para salvar pessoas. É o mesmo pecado para todo mundo, só em graus diferentes, né? O Eren, por exemplo, levou isso ao extremo do extremo. E aí eu pergunto, né? Isso é certo ou isso é errado?
Não sei, eu acho que como a Mikasa diz, o mundo é um lugar cruel e às vezes é preciso tomar decisões difíceis. Eu acho que o caso do Eren é o único que é tão extremo que eu acho que é indefensável. O que nos leva até o próximo tópico aqui desse vídeo, né? Existia outro caminho para salvar a Ilha de Paradis? Olha, se você está falando em salvar a ilha de uma vez por todas e com o mínimo de riscos, então o plano do Eren realmente era o mais eficiente. Aí o Eren foi pela eficiência. Realmente Paradis vai estar segura para sempre depois disso, né? Mas a eficiência não é a única coisa que deveria importar. Porque se fosse, era só matar logo todo mundo que estiver causando qualquer problema social. Pronto, aí resolve tudo. Mas vamos ver as alternativas que eles tinham, né? As outras possibilidades. Primeiro tinha a Kiyomi Azumabito aí, que admitiu nesse episódio que poderia ter feito mais pela paz de Paradis, mas a ganância dela falou mais alto. Ela tem seu dedinho de culpa aí nessa história também. Segundo, a gente tinha o plano do Zack. Gente, a Helena até pede pra gente admitir que o plano dele era bom. E eu admito, gente, era mesmo. Talvez a gente até torcia contra ele antes, porque o autor colocou ele numa posição de vilão. Mas depois que a gente descobre o verdadeiro vilão, aí eu vejo que o plano de eutanásia do Zack não era tão ruim, não. Pra quem não lembra, ele queria deixar todos os Eldianos estéreis para em cerca de um século o poder titã desaparecer do mundo de uma vez por todas. Seria o fim dos Eldianos? Seria, mas seria um fim pacífico, eles morreriam de velhice. Só que o Eren não podia aceitar um cenário em que eles saíssem perdendo, então... E tem também a terceira possibilidade, né? Tinha o plano falso do Zack. Não sei nem se vocês lembram dele. Era simplesmente usar uma parte do estrondo para mostrar o poder deles para o mundo. E isso teria dado pelo menos algumas décadas para a ilha, né? E essas décadas poderiam ser trabalhadas para conseguir um acordo de paz com o mundo. É claro, né? A história teria que sair sacrificando ela e os filhos dela para manter o poder do fundador, né? Mas seria melhor que o sacrifício que está sendo feito agora. Então pessoal, existiam alternativas. Nenhuma era garantida, mas o que na vida é, né? A não ser que você veja isso de um ponto de vista mais determinista, né? De que eles só estavam seguindo o destino deles. É claro, né? Quando se coloca a palavra destino no meio, aí realmente não existia alternativa, só esse caminho que está sendo percorrido agora. E além disso, tivemos o fim de dois personagens nesse episódio, o Floch, que eu acho que ninguém vai lamentar muito, e a Hange. A morte da Hange é interessante porque confirma que existe vida após a morte no mundo de Attack on Titan. Isso me deixa feliz porque significa que todo mundo que morreu está num lugar melhor agora, mas também significa que a mãe do Eren está vendo tudo que ele está fazendo agora. E respondendo a pergunta que ele mesmo se fez nesse episódio, ela deve estar horrorizada com o que ele se tornou, viu? E talvez você diga, ai Arthur, será que isso aí não foi uma alucinação da Hange antes de morrer? Não tem como, gente. A cabeça dela, o cérebro dela já estava todo esmagadinho aí nessa parte. Foi uma cena do além-vida aí que a gente viu nessa parte, né? E parando pra pensar, vida após a morte não é o único conceito metafísico que a gente tem nesse anime, né? Destino também é uma coisa muito forte aqui, mesmo que ninguém use a palavra destino. Isso até explica a primeira cena desse anime, quando o Eren sonha com o futuro sem nem ter poder titã ainda. Vocês já pararam pra pensar o que explica aquela cena? Era o destino dele, pessoal. Mesmo sem poder titã ainda, o destino dele já estava traçado. E o motivo de ele ter sonhado com o futuro não se explica com a ciência do poder titã, porque ele não deveria ter acesso àquelas memórias naquele momento. A explicação, acho que seria uma coisa meio mística ou metafísica mesmo. Ele simplesmente sonhou com o futuro. E o episódio termina com um gancho, eles vão conseguir salvar a família dos guerreiros. Por enquanto, eles ainda não sabem que a família deles ainda está viva, então eles só estão fazendo isso por puro altruísmo mesmo. Mas pra gente que tá assistindo agora não é só a expectativa de ver eles salvarem o mundo, né? Agora também a expectativa de ver eles salvando a família deles. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre as ações do Eren, coloca aí nos comentários. Eu sei que o fandom de Attack on Titan se divide um pouco entre quem acha que ele tá certo e quem acha que ele tá errado. Eu acho que as ações dele são indefensáveis, como eu falei, existiam outras alternativas, mas ele foi pela que tinha menos riscos. Eu acho que as ações dele também não se explicam só pelo amor à pátria, amor à Ilha de Paradiso, o lugar que ele nasceu, mas se explica mais ainda pelo amor aos amigos dele, né? Era para salvar os amigos dele, nem que esses mesmos amigos tenham que morrer tentando impedir ele. Porque se fosse só meu amor pela pátria, gente, então pelo amor de Deus, eu diria que o Eren tinha mais que se fuder mesmo, porque eu acho que patriotismo pode virar um negócio meio perigoso, como a gente até viu acontecendo aí com os jägeristas, né? Eles apoiam o Eren porque pra eles todo mundo que é de fora é inimigo, inclusive aqueles dois meninos que só estavam tentando ganhar a vida. Eles também são vítimas nessa história, mas para os jägeristas todo mundo tem que ser pisoteado. Se você parar pra pensar, gente, 99% das pessoas que o Eren vai matar, ou melhor, tá matando, é gente inocente que não tem nada a ver com nada. Imagina aí o sujeito mais aleatório possível que só tá tentando viver sua vidinha e que não tem culpa de nada. Pois é, o Eren vai pisar nele também. Enfim, coloca aí sua opinião nos comentários, coloca aí o que você achou desse episódio, o que você acha que vai acontecer no próximo.
E tchau, um beijo, até a próxima.